Ele falou que pode ser até 5 da manhã. Ele falou? Quem topa? 5 da manhã, tá bom? Pouca gente falou amém, cara. Estamos lascados. Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe. Prazer imenso estar com vocês. Nosso coração ainda continua friburguense. Nosso coração continua sendo dessa terra. E aprova o Senhor nos levar ali para Anchieta, depois desse tempo, servir a igreja do Senhor ali, juntamente com o pastor Fábio. Estamos ali, graças a Deus, crescendo. Vocês sabem aí da história, tudo que nós estamos, graças a Deus, no Senhor, né? E nós cremos que Deus tem propósito em todas as coisas, né? E como o pastor Gustavo disse, né, a gente caminhou por muito tempo juntos. Depois nós nos distanciamos geograficamente, mas aprova o Senhor nos aproximar novamente, caminharmos, porque Deus, ele nunca tem o prazer de nos dividir. Deus não tem o propósito de nos dividir. Deus tem o propósito de nos fazer multiplicar. E a visão e a missão que Deus me deu pode ser até um pouco diferente da missão que Deus deu para o Gustavo, ou deu para cada um de nós. Mas a missão é dada por um só Deus, um só Senhor. Então o propósito de Deus nunca é dividir, nunca é nos afastar um dos outros. Pelo contrário, mesmo em regiões distintas geograficamente, mas nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma igreja. Vamos morar no mesmo céu. Quem vai morar no céu aí? Diga amém. Se você não tem certeza, nós vamos orar para que você entenda que nós vamos morar no céu, todos juntos. É um prazer imenso estar com vocês. Vocês são maravilhosos. E como o pastor disse, né? Já cheguei na quarta-feira. Meu pai estava debilitado, mas em casa. E eu queria aproveitar os últimos dias de férias para poder vir ver a família. Minha mãe está ali, da de Jesus. E ver a família, né? E tá com a família, tá com vocês. E no meio do caminho, minha irmã, olha, vou ter que levar meu pai para o hospital, que ele não tá legal, a febre dele aumentou muito, tá delirando. E aí eu fui direto, cara, cheguei de viagem, fui direto pro hospital. Lá encontrei ele, de fato, bem mal. Dormi com ele à noite, não fui em lugar nenhum mais. E pegou uma pneumonia bacteriana por conta da influenza. E o prognóstico era ficar 7 dias pelo menos no hospital, tomando a medicação e tudo mais, além da infecção urinária, que estava muito pesada também. E graças a Deus ontem fizeram os exames, a infecção tinha quase zerado, quase abaixado, e ele pôde ser liberado para casa para poder continuar tomando a medicação em casa. Então a gente ficou muito feliz, porque graças a Deus foi o momento certo de poder estar servindo também de alguma forma, honrando a vida dele. E graças a Deus está em casa agora. Fomos lá agora à tarde, está bem, já está brincando, já está zoando o plantão, então está tudo certo. E obrigado pelas orações, né? E continuar orando para que o Senhor continue fazendo a obra que Ele já começou a fazer, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí, João capítulo 4. João capítulo 4, verso 21, texto que nós lemos bastante, conhecemos. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com vocês. Trago um beijo do pastor Fábio para vocês, é óbvio. Da Catherine também, um beijo para vocês. Então João 4, a partir do verso 21, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Samaria. E Jesus está conversando com essa mulher e ele declara, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que
conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, esta está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só mais um pouquinho, feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Gostaria de pedir para que você não se distraia com mais nada, que o seu coração esteja aberto, que o seu coração esteja sensível às sementes que serão lançadas nesse lugar. Gostaria que você meditasse naquilo que compartilharemos aqui e que, de fato, o Senhor fale ao seu coração. O intuito aqui não é que viemos a fazer nenhuma performance para te iludir ou para chamar a sua atenção. Mas o que queremos é compartilhar algo do céu para você, algo do céu para mudar a sua história, para mudar a sua vida, mudar o seu destino, mudar o seu coração, mudar as estruturas da sua alma, romper com as barreiras que tanto te limitam, tanto tentam nos limitar. Mas nós cremos que nessa noite a tua palavra vai vir como uma espada de dois gumes, a penetrar em nosso coração, a fazer separação entre aquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que é realmente espiritual, daquilo que é o propósito de Deus para nós. Nós oramos, ó Deus, concordância com tudo que já foi orado, com tudo que já foi ministrado aqui, Deus, que só o Senhor é o Senhor dessa casa, só o Senhor é o Senhor dessa congregação, que o Senhor é o Senhor da palavra, que o Senhor é o Senhor das canções, que o Senhor é Senhor da dança, o Senhor é Senhor de tudo, Deus. É o Senhor que está no centro de todas as coisas. Pai, que o Senhor continue sendo o centro das nossas almas, do nosso coração. Que o Senhor continue sendo o centro das nossas vidas, da nossa família. Que o Senhor continue sendo o centro do nosso casamento, sendo o centro da criação dos nossos filhos, sendo o centro do nosso ministério, sendo o centro, ó Pai, das nossas empresas, dos nossos negócios, no nosso trabalho. Que o Senhor continue sendo o centro de tudo, o centro da nossa devoção. Que o Senhor continue sendo o centro da igreja, que o Senhor continue sendo o centro da cidade, que o Senhor continue sendo o centro de todas as coisas, porque sem Ti nada podemos fazer, sem o Senhor nada podemos conquistar, sem o Senhor nada podemos dizer ou falar ou nos expressar, porque o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor fale aos nossos corações, ministra os nossos corações, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus, nós estamos vivendo num tempo em que Jesus está nos alinhando ao propósito eterno. Jesus está nos alinhando a um propósito que não é um propósito humano, não é um propósito meu, não é um propósito de uma denominação, mas Ele está nos alinhando a um propósito eterno, a um propósito que está no coração de Deus para nós. E de fato nós precisamos estar ligados, estarmos sensíveis. De fato nós precisamos ter o discernimento de corresponder a este alinhamento, corresponder a essa vontade que é de Deus para nós. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer a nossa vontade, estamos tão preocupados em fazer aquilo que vem no nosso coração de imediato, e esquecemos de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Ele é o centro de tudo. E se Ele é o centro de tudo, se Ele é o nosso Senhor e Salvador, significa que Ele não apenas nos salvou, mas agora Ele é o nosso dono. Agora nós somos dele e de mais ninguém, amém ou não amém? E se nós somos dele, Ele é o nosso Senhor, nós devemos fazer aquilo que está no coração do nosso Senhor. E é por isso que nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. Estamos precisando nos alinhar a este propósito, a esta vontade do coração de Deus para o coração da igreja, para o coração da família, para o coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos casais. Um propósito que foge, um propósito que vai além daquilo que eu quero. A gente quer tanta coisa, a gente se programa tanto, a gente vem com um desejo para fazer alguma coisa e de repente no meio do caminho Deus muda tantas coisas.
Eu vivi nesses últimos anos vivendo assim várias experiências em que eu pensava assim, não, vai ser assim. Deus mudava e fazia de outra forma completamente diferente. E você pensava assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou construir? E na verdade era Deus construindo algo em mim. Era Deus construindo algo na minha casa. Era Deus construindo, nos forjando para algo maior. E a gente se preocupa. Poxa, mas a vida está passando. Eu não sou mais um garotão de 18 anos. Por mais que eu tenha essa cara de 18 anos. Eu não sou mais um garotão, eu já não tenho mais o mesmo vigor. Esses dias eu parei para pensar. Falei, cara, a idade chega de fato, né? Giovanni, então, que o diga, né, Giovanni? Nem tanto, né? Nem tanto. Cara, hoje você levanta da cadeira, você... Ai. Quem já está nesse momento aí de levantar da cadeira e... Não é você, não, eu sei. Você vai abaixar para fazer alguma coisa, você força. Já vai fazer o cadastro, você não vai lá embaixo mais, Júnior. Você bota o pé, vai devagarzinho. Você já compra sapato que não tem cadastro para você enfiar mais fácil. A idade chega e aí você pergunta, nossa, o tempo está passando. As coisas estão aceleradas. Quando você pensa que é segunda, já é sábado da semana seguinte. Quando você pensa assim, cara, eu tirei férias ontem, já passou as férias, eu tenho que voltar a trabalhar. Estou desesperado que eu tenho que voltar a trabalhar. O tempo está passando muito rápido. E às vezes a gente está perdendo tempo pensando no que eu vou fazer, no que eu vou construir. E a gente perde tempo pensando assim, no que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar para as pessoas ao meu redor, o que eu estou fazendo de útil, e a gente está perdendo tempo pensando no que eu vou fazer, ao invés de pensar, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim, o que o Senhor quer construir através da minha vida. E enquanto a gente não parar para pensar que é a obra de Deus e nós somos só os construtores, só somos os ajudadores, os cooperadores do reino, os cooperadores da obra, como Paulo diz, se nós não entendemos esse princípio, nós vamos ficar correndo, e o tempo vai passar, e quando vai chegar um momento em que você vai parar e dizer, o que eu construí? Nada. Porque o que você constrói na força humana, o que você constrói na força humana é como uma casa sobre a areia. Que o vento vem, as tempestades vêm, mas não tem sustentabilidade, não tem sustento, não tem fundamento. E essas obras e essa casa vai ao chão. Você gasta muito tempo talvez construindo algo que vem o primeiro vento da sua vida e derruba e destrói. A primeira crise vem e destrói tudo aquilo que você construiu, porque de fato nós estamos acostumados a construir algo sobre a força do nosso braço. Estamos acostumados a construir algo que vão fazer com que as pessoas me aprovem. Então você faz algo que de fato chame a atenção de quem? Das pessoas. Então você enfeita, você faz de tudo para que as pessoas olhem a sua obra e digam, uau! Era interessante, em Teixeira de Freitas nós ficamos 5 anos lá, e você passava nas ruas de estrada de chão e você olhava os muros, cara, cada muro top, com aquelas letras de aço escovado, portõezões assim bonitos, cara, que casa legal, velho, essa casa é top. Aí quando a pessoa abriu o portão, era uma casa simples, ainda no tijolo, janelas ainda sem vidros, porque as pessoas estavam mais preocupadas em mostrar algo por fora para as pessoas do que mostrar a realidade do que elas estavam vivendo. E a gente às vezes entra nessa noia, a gente entra nesse lugar de querer construir algo para chamar a atenção das pessoas, de querer construir algo no ministério para chamar a atenção das pessoas, de construir algo nos negócios para chamar a atenção das pessoas, construir até mesmo uma família aparentemente para chamar a atenção das pessoas. Mas mal elas sabem que a pessoa mais importante, a pessoa que deveria aprovar isso em primeiro lugar, era o Senhor dos Exércitos. Pessoas que infelizmente constroem algo para chamar a atenção dos homens. E nós perdemos esse tempo. Vai chegar um momento que nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor vai dizer, e aí, o que você construiu? E aí você vai dizer para ele, em outras palavras, olha, eu construí uma reputação, eu construí um império, eu construí algo. E o Senhor vai falar para você, não passa de palha, não passa de feno, não passa de madeira. Vamos ver se no fogo vai ser provado. E o fogo vai... Mas de repente você entra num propósito em Deus, você entra numa condição em Deus, que talvez para as pessoas pode parecer não grandes coisas. De repente você vai construir algo que as pessoas vão olhar para você e dizer, só isso?
Talvez você vai construir algo em Deus, no propósito de Deus, e as pessoas vão olhar para você e dizer, é muito pouco. Mas vai chegar naquele dia, Deus vai falar, e aí, o que você construiu? Senhor, eu construí isso aqui, não chamou muita atenção das pessoas. Mas o Senhor vai dizer para você assim, é ouro, é prata, é pedras preciosas. E o fogo vai provar. Então, irmãos, o que nós precisamos nesse tempo é estar num alinhamento ao coração de Deus, para saber o que Deus quer da minha vida. O que o Senhor quer construir em mim e através de mim. O que Ele quer fazer comigo e através da minha casa, através dos meus negócios, através dos meus talentos, dos meus dons. Será que isso é só para chamar a atenção das pessoas? Ou isso de fato é para conquistar o coração de Deus e fazer com que Deus seja glorificado? Porque o segredo de todas as coisas, nós queremos a glória de Deus, não queremos? Você quer a glória de Deus na sua casa? Você quer a glória de Deus no seu ministério? Você quer a glória de Deus nos seus negócios, no seu trabalho, nas suas finanças? Para chamar a glória de Deus, a atrair a glória de Deus, precisa haver uma adoração que toque o coração do próprio Deus. A glória de Deus é uma resposta a uma adoração genuína. A glória de Deus é uma resposta a uma adoração pura, a uma adoração em que você pensa assim, eu estou construindo algo para o coração de Deus, eu estou construindo algo que está inserido num propósito que Deus tem para a minha vida. Por isso que quando cantamos, quando dançamos, quando pregamos, quando fazemos qualquer coisa para o Senhor, o primeiro a ser tocado precisa ser Ele. Porque como resposta Ele derrama glória sobre a congregação, Ele derrama cura, Ele derrama libertação. Quantas pessoas entram tristes numa igreja como essa e saem felizes, porque é resposta não àquilo que nós fazemos como performance, mas é resposta à glória que despertou dos céus sobre a sua vida. Então, se nós queremos que a nossa vida seja mudada, seja transformada, se nós queremos ter uma vida que agrade o coração de Deus, nós precisamos entender para quem nós estamos construindo a nossa vida. Quem é que está aprovando a obra que Deus está fazendo? Então Deus está nos alinhando, Deus está alinhando todas as áreas, Deus está alinhando as nossas famílias. E hoje, mais do que necessário, irmãos, nós estamos vendo hoje na sociedade, nós estamos vendo hoje em dia como estão as coisas aí fora. As pessoas, infelizmente, estão construindo algo, impérios, estão construindo religiões, denominações, ministérios, estão construindo coisas que, infelizmente, não tem o Senhor como centro dessas coisas. E essas coisas estão indo como palha, como madeira, como feno. Mas eu creio que nessa noite tem pessoas que estão construindo no Senhor e construirão algo que vai permanecer por toda a eternidade. Você pode dizer um amém? Então esse alinhamento ao propósito de Deus, primeiro nós precisamos trazer a centralidade de Jesus para a nossa vida. Jesus tem que ser o centro da sua casa. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro do seu casamento. Ele é o centro da sua vida. Precisamos atrair essa centralidade de Deus. Precisamos entender que essa centralidade, ela vai se dar através de um relacionamento com Ele, não um relacionamento com a igreja. Esse alinhamento não vai vir através do relacionamento com o ministério. Esse alinhamento vai vir com o relacionamento com Jesus. Não é o fato de você vir um domingo na igreja e de repente ver um bom louvor, bem ministrado, bem tocado, com som legal, cadeiras e tal, bem confortável, tudo certinho. Não, a centralidade de Deus na sua vida não vem nesses ambientes. A centralidade de Deus vem no seu quarto de porta fechada. Quando você se relaciona com Ele dizendo, papai, fala comigo nessa noite, nesse dia, ou nessa tarde, ou nesse horário, nesse momento. Que tudo que for falado lá no culto domingo, tudo que for falado no culto na quarta, nas células, nas programações, que tudo isso que for falado lá venha de encontro àquilo que o Senhor já falou no meu coração. Sabe por que muitas das vezes você vem para o culto ou vem para um evento como esse, programações como essa, e de repente você pensa assim, nossa, que chato, Deus não falou nada comigo. Claro, Deus não fala nada com você no seu secreto. Deus não fala nada com você lá no seu quarto. Deus não ministra a glória dele no seu secreto, no seu íntimo. E de repente você quer ouvir ele no público, você quer ouvir ele no coletivo. De repente você pode sair até emocionado daqui. De repente você pode sair impactado daqui.
com algumas canções, com algumas movimentações proféticas, com uma palavra que foi pontual ao seu coração naquele momento. Mas chega amanhã, na segunda-feira, você vai pegar no seu trabalho, vai começar a trabalhar, vai viver a sua semana e de repente aquilo não muda nada. Jesus ainda não é o centro da sua vida, porque o centro da sua vida só vem através de um relacionamento sincero com Ele, genuíno. Não um relacionamento de aparência. Jesus nunca gostou de relacionamentos de aparência, superficiais. O que ele mais confrontou enquanto ele estava aqui foi o farisaísmo. Por quê? O farisaísmo pregava um relacionamento de fachada. Um relacionamento que nas praças eles andavam todos remelentos. Estou fazendo jejum. Mostrando, vomitando uma santidade que dentro deles não havia nenhuma. A ponto de serem considerados sepulcros caiados. Bonitos por fora. Talvez com ardozes, pintados. Castelos, você vai no João Batista aqui no cemitério, você vê cada monumento, cada coisa legal, bacana, mas por dentro é só morte, são ossos, sem vida, sem propósito. Então, o alinhamento que Deus quer fazer conosco, e eu não estou falando como igreja, instituição, eu estou falando como CPF, como pessoa. Você é uma igreja, você é a igreja de Cristo. O alinhamento que você precisa ter, nós precisamos ter, precisa ser conquistado no relacionamento com Cristo. No relacionamento diário, não é de cultos, não é de eventos, não é de ministração, não é. O seu relacionamento com Deus diário vai construir algo no seu espírito, que quando você subir neste altar, ou quando você estiver aí nos bancos, Deus vai falar com você aquilo que Ele já falou com você no secreto. E eu não estou falando que você não precise, já que Deus vai falar com você no secreto, que você não precisa vir para a igreja. Muito pelo contrário. Porque aquilo que está no secreto vai entrar num propósito, vai entrar de acordo com aquilo que Deus quer fazer no coletivo. Deus é um Deus de igreja, a igreja fala do coletivo, mas Ele trata no indivíduo. Para que o indivíduo junte-se com outro indivíduo e o propósito de cada um se complete no corpo de Cristo. Abre em Efésios aí para você ver. Efésios, capítulo 4. Quem está entendendo, diga amém. Verso 4. Há somente um corpo, um só espírito, como também uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há uma só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele é o centro do corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Fala com o teu irmão aí, é segundo a justa cooperação de cada parte. Fala aí para as pessoas que estão ao seu lado. Efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então Deus, Ele olha para nós como a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, amém ou não amém? Mas Ele vai tratar com você e comigo no individual, no pessoal. Para que a igreja suba aos céus, ajustada, adornada, preparada. Primeiro Ele vai tratar com você no seu secreto. Ele vai tratar comigo no meu secreto. E quando Ele fala comigo no meu secreto, e nós nos juntamos a outra parte que também Deus falou com ela no secreto, nós estamos cooperando, nós estamos fazendo com que o corpo, a igreja de Cristo, cresça segundo o propósito dEle. A responsabilidade não é só de um, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. E a gente tem visto, infelizmente, alguns lugares pregando o inverso, trazendo as pessoas para o homem, trazendo as pessoas para debaixo da asa do homem. É o homem que faz aquela obra prosperar, é o homem que faz aquela obra crescer, é o homem que faz aquela obra avançar. Muito pelo contrário, nós precisamos, como igreja, junto da justa cooperação de cada parte, fazer com que o corpo cresça em santidade a Deus, obedecendo às leis, cumprindo os mandamentos. Mas Deus quer falar comigo no secreto.
Deus quer falar conosco no particular, para quando você despejar sobre a vida de outra pessoa, essa outra pessoa também receba de Deus algo poderoso. E ela também busque no secreto. E ela vai buscar o Senhor no secreto. E de repente toda a congregação está unida num só propósito, servindo a um só Deus, um só Senhor, um só batismo, como o texto que nós lemos nos fala. Então, irmãos, essa centralidade de Deus na nossa vida, ela não vem nos altares, nos púlpitos. Essa centralidade de Deus vem no nosso secreto com Ele. E à medida que você vai se relacionando, porque nós lemos aqui em João 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. É Deus se recomunicando ao seu Espírito. Você é um Espírito, tem uma alma e habita nessa carcaça que você tem aí. Uns pequenos, outros menores, né, Fabinho? Né, Fabinho? Mas Deus relaciona conosco no nosso espírito. Deus, Ele vai se relacionar conosco numa convicção de fé, numa convicção de certeza de que Deus habita no meu espírito. E quando Ele se relaciona com você no seu espírito, Ele fala coisas que você talvez nunca pensou. Ele começa a revelar no seu espírito coisas que você nunca pensou, nunca imaginou. E Ele, uau, é isso, Deus quer isso da minha vida. E aí você vem para a congregação, você vem para a igreja, de repente encontra um outro irmão. Olha, Deus falou comigo isso também. E vamos juntos fazer com que o corpo de Cristo cresça em santidade, servindo a um propósito, que é o propósito do céu, é o propósito de Deus. Por que você acha que Satanás o tempo todo ele tenta quebrar a nossa relação com Deus? Por que você acha que muitas das vezes você enfrenta dificuldades, guerras espirituais, você enfrenta enfermidades na sua casa, luto muitas das vezes, e essas situações vêm para te derrubar, vêm para te afastar, vêm para te desestabilizar, vêm para mexer com a sua fé. E se você é uma pessoa almática, o primeiro vento faz com que a casa caia. Mas como você tem uma vida de certeza, uma vida espiritual alinhada ao coração de Deus, pode vir um vento que for, a casa está sobre a rocha, a casa permanecerá intacta, porque você construiu ela sobre um fundamento forte, firmado. O seu relacionamento com Deus em espírito fará com que a sua casa, fará com a sua vida seja uma vida estruturada em todos os aspectos. Porque o que governa a sua vida não pode ser o que você sente. Você não adora porque você tem que sentir algo. Você adora a Deus porque é uma certeza. Você não tem que esperar as pessoas falarem algo para você te motivar a adorar a Deus. Se isso está acontecendo, significa que a sua adoração é na alma. Significa que nós estamos vindo para a igreja na alma. Significa que nós estamos aqui para ter uma experiência sensorial. Estamos vindo para a igreja para ter uma experiência onde as pessoas vão ficar me instigando, e à medida que elas me instigam, eu me movo. A adoração em espírito, e quando eu falo adoração, não estou falando de música não, irmãos. Eu não estou falando de música, eu estou falando de adoração, vida de rendição a Deus. Porque adorar a Deus fala de uma vida de rendição a Ele em todas as áreas. Você se rende a Ele na música, você se rende a Ele na dança, você se rende a Ele nas ofertas, você se rende a Ele na palavra, você se rende a Ele abraçando seu irmão, você se rende a Ele buscando os perdidos lá fora, trazendo para dentro da casa do Senhor, você se rende fazendo a célula na sua casa, atraindo multidões para a sua casa para que Jesus fale ao coração delas. Você adora, você se rende ao Senhor vivendo para Ele. Isso é adoração. A gente ainda continua pensando que adorar é música. Vamos ao momento da adoração. Não, adoração é a sua vida. Se você é o templo, sua vida é um culto. Tudo que você faz é ser culto. Está estudando na faculdade para ser um doutor bonitão, lindão de Jesus. Lá a sua vida precisa cultuar a Jesus. Adoração lá dentro. Usar a profissão que Deus vai te dar para adorar a Jesus. Usar aquilo que você mais sabe fazer lá na sua empresa, nos seus negócios, e isso precisa adorar a Jesus.
Ah, mas eu nunca botei a mão no microfone para adorar Jesus. Você não precisa do microfone para adorar Jesus. Que adoração não está falando de performance. Adoração está falando de rendição, de humilhação, de quebrantamento, de submissão aos princípios eternos. Então, nós nos relacionamos com Deus na alma, irmãos. Deus tem sentimentos, mas Ele não é sentimentalista. Deus tem sentimentos, Ele tem prazer, Ele chora. Deus, Ele se emociona. Deus, Ele se alegra, mas Ele não se move por esses sentimentos. Ele não vai olhar para sua carinha de cão arrependido e vai ter pena de você, se você estiver fora do propósito de Deus. As misericórdias de Deus sobre a sua vida não é baseada nos sentimentos. A misericórdia de Deus é baseada no cumprimento dos princípios eternos, daquilo que você é espiritualmente em Deus. Então, irmãos, o seu relacionamento precisa ser um relacionamento, o nosso relacionamento precisa ser um relacionamento no Espírito. É uma certeza, é uma convicção. Então, se de repente você precisa de uma forcinha das pessoas, reveja os seus conceitos. Há pouco tempo atrás a gente conversava lá em Anchieta e pensava assim, cara, por que todo culto a gente tem que botar panfleto não, como é o nome? Banner, pôster, né? Pôster é de antigo, né? Você vê como é que a minha idade está sendo denunciada nesse momento. Hoje em dia não tem mais pôster, né? É post. Rios, você tem que fazer uma ginástica, você tem que fazer vídeos legais para atrair as pessoas para o culto. Pastor se descabela no grupo da igreja. Por favor, irmãos, vem cultuar. É como se fosse um favor que as pessoas estão fazendo para o pastor. Cara, era para você contar os minutos para você estar na casa de Deus. Não porque alguém está te incentivando, não porque alguém está te instigando, mas porque você tem uma certeza, cara, eu quero ir na casa de Deus, para Deus falar comigo. Na verdade, eu quero falar com Ele, e aí tenho certeza de que Ele falará comigo. Eu vou lá para ouvir uma palavra rema do coração de Deus. Eu vou para lá para me alegrar com os meus irmãos, para cantar canções que exaltem ao Senhor, para louvar a Ele com canções que dignificam o seu nome, para encher aquela casa da fumaça da glória de Deus, para encher a cidade, os céus de Friburgo, para dar glória de Deus. Você precisa contar os minutos de estar aqui. Só que a maioria de nós, irmãos, infelizmente só nos movemos porque há outras pessoas nos empurrando. Porque existem pessoas que precisam ser empurradas, precisam pegar na mãozinha e ensinar a andar. Se isso está acontecendo com você que já é maduro na fé, se isso está acontecendo com você que já conheceu a Jesus, reveja a condição do seu coração em relação ao Senhor. É claro, irmãos, nós estamos falando de um rebanho onde provavelmente existam pessoas novas convertidas, pessoas que estão transicionando do mundo para a igreja, ainda não sabem, ainda estão conhecendo o que é isso aqui, o nosso campo, o nosso ambiente. E essas pessoas, de fato, você vai precisar ligar, mandar mensagem. Mas, irmãos, nós estamos falando de gente velha. Nós estamos falando de crente que tem Bíblia debaixo do braço, que bate no peito dizendo assim: eu sou um ministro do Senhor, eu faço e aconteço. Mas tem que ficar o pastor, tem que ficar o líder adolando ele, porque se ele for magoadinho, ele fica: eu estou de mal, magoei, não vou mais, não canto mais, não ministro mais. Na Anchieta tem, aqui não tem, graças a Deus. Aqui, graças a Jesus, não tem essas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Deus está construindo, o que Deus quer alinhar o nosso coração é nisso, é trazer a centralidade de Deus para o nosso coração, simples assim. Quando isso acontecer, irmãos, e isso vai acontecendo na nossa relação, na nossa comunhão com Ele, na nossa intimidade em espírito, fala comigo, em espírito. Quando isso acontece em espírito, você vai se relacionando com Ele, você vai aprofundando, você vai lendo a palavra, você vai meditando na palavra, e de repente você tem a certeza e tem a convicção: cara, eu preciso ainda mergulhar ainda mais, eu preciso mergulhar na palavra ainda mais. Aí você vai mergulhando, Deus vai falando ao seu coração, Deus vai mudando, Deus vai te libertando por dentro. Tem uma jovem lá na igreja que se converteu há pouco tempo, não tem uns 2 meses, eu acho, e ela era espírita de Allan Kardec. E era uma pessoa cheia de perguntas. Você talvez conheça alguém assim. E ela se converteu. Deus pegou ela num culto lá. Assim, o culto foi a cereja, né? Mas ao longo dos dias, ao longo de alguns tempos,
A Catherine ia tirando dúvidas dela no telefone, no WhatsApp. E ela foi num culto lá e Deus pegou ela na curva, irmãos. Ela veio aqui à frente, se rendeu. Glória a Deus, bênção demais. Na terça-feira seguinte ela estava na Aljava, na escola bíblica dominical. Dominical não, terçal. Que terça. Ela estava na escola bíblica. Porque ela recebeu uma palavra no domingo. Nós falamos com ela, eu falei com ela, outras pessoas também falaram com ela. Falaram: olha, muito mais, muito melhor a decisão que você tomou é como você vai fazer a partir de hoje. Muito melhor do que você vir aqui e se render a Deus. E isso é uma profissão de fé em maneira pública, e isso precisa acontecer. É como você vai se comportar daqui para frente, como você vai permanecer nesse caminho. Porque a partir desse momento a sua vida zerou. A partir desse momento você jogou tudo que você tinha para trás e rejeitou, renunciou tudo que você tinha. Agora você precisa crescer do zero, aprender tudo do zero. Isso só vai conseguir isso, não é vindo e se relacionando simplesmente com os cultos, com a denominação. Isso você vai ter essa experiência relacionando-se com Deus, com a sua palavra, aprendendo as escrituras. Na terça-feira seguinte ela estava na escola, e até hoje ela não falta uma escola. Pensa numa menina que está assim, voando, apaixonada por Jesus. De repente eu estou dando aula lá, eu dou a aula para essa classe dos novos convertidos, né, para as pessoas principiantes. De repente ela solta cada pérola, irmãos, que eu tenho que me virar nos 30 para responder. Cada pergunta assim, eu falei: Jesus, como é que eu saio dessa? Vou botar a IA aqui para responder para nós. Porque ela está com sede, com fome da palavra. E ela não foi simplesmente porque a gente mandou. Ela foi seguindo, óbvio, uma direção, um conselho. Mas ela está indo porque Deus está falando ao coração dela. Ela entendeu que nada melhor do que estar na presença de Jesus. Nada melhor do que buscar Deus no secreto. Nada melhor do que estar numa escola bíblica. Nada melhor do que estar num culto. Nada melhor do que estar numa célula. Nada melhor que estar em comunhão com os irmãos, comendo, bebendo. Não só fisicamente, que eu sei que a gente gosta. Nós temos infelizmente, essa brecha, né, de comer muito, de beber muito, né? Mas nós precisamos também ter comunhão, de comer o pão celestial juntos, compartilharmos as riquezas dos céus juntos. E isso faz com que o corpo cresça segundo a justa cooperação de cada parte. Então, querido, o que mais necessitamos nesse tempo é atrairmos a presença de Deus, deixarmos Jesus ser o centro das nossas vidas, ser o centro da nossa história, através de um relacionamento espiritual, de um relacionamento genuíno. E eu tenho certeza, irmão, certeza de que Deus vai fazer grandes coisas, não só na sua vida, mas em toda a congregação. Tenho certeza de que muitos bancos serão cheios de pessoas cheias de Deus. Eu tenho certeza que quando você começar a ter Jesus como centro da sua vida, no seu trabalho, as pessoas vão te procurar e vai dizer: tem uma palavra para mim, por favor, ora comigo. Pedir conselhos, pedir uma direção de Deus, porque você vai ser uma pessoa que vai ser notório ver a presença de Deus na sua vida. E ser cheio de Deus aqui na igreja é mole, irmãos. Tem pessoas preciosas te servindo aqui nessa casa, mas quando você chega lá fora, a realidade é outra. Você precisa ser a tocha acesa de Deus lá naquele lugar. Você precisa ser o candeeiro cheio de luz. Você precisa ser o saleiro cheio de sal, para temperar, para trazer luz nessa nação, para essas pessoas. Não por isso que Satanás muitas das vezes ele vai tentar te bloquear, ele vai tentar te parar, ele vai tentar te desestabilizar emocionalmente, ele vai tentar te desestabilizar de todas as formas, para que você perca o rumo, para que você perca o propósito de se relacionar com Ele. Ele coloca bloqueios espirituais, ele coloca empecilhos para você deixar de se relacionar com Ele. Ele coloca sofismas em seu coração. Você pensa que é uma verdade, você pensa que na verdade, mas na realidade é uma mentira. E é pregado de uma forma tão verdadeira que você acredita que é uma verdade. E você vai sendo enganado, você vai sendo ludibriado pelo Satanás. Satanás é mestre para fazer isso, irmãos. Infelizmente ele usa até algumas pessoas dentro da igreja para isso acontecer. De o que o Senhor quer fazer, Satanás ele tenta impedir. Ele
tenta parar você. Ele tenta negociar com você. Não foi assim com Jesus lá no deserto? Jesus acaba de sair cheio do Espírito Santo, irmãos. Jesus está pingando óleo purinho. Ele está lá no deserto pingando óleo, cheio da presença lá dele mesmo, que ele é o próprio Deus, né? Ele está cheio dele mesmo lá em cima, chapando o coco, e vem Satanás tirar onda com Jesus. Ei, para, transforma essas pedras em pães, você está com fome. Satanás, ele vai tentando te enganar, ele vai tentando pegar uma verdade, distorcer ela, transformando numa mentira e empanando numa outra verdade, na verdade, uma verdade relativa, numa verdade que parte de um fundamento apenas demoníaco, para tentar tirar você do propósito. E Satanás por 3 vezes tentou tirar Jesus do propósito, e por 3 vezes ele quebrou a cara. Porque Jesus estava pingando óleo, Jesus estava ali relacionando não na alma. Ele não estava mostrando para as pessoas que ele era mais espiritual do que ninguém. Ele tinha uma certeza de que buscar a Deus naquele momento era importante. Satanás tem que sair correndo, porque senão ele ia tomar na cabeça naquele momento. E acaba a tentação, a provação de Satanás, os anjos vêm servir Jesus. E Jesus sai no poder, irmãos, no poder do Espírito Santo. Se isso acontecer com Jesus, você acha que não vai acontecer com você? Você acha que Jesus não foi alvo dessa tentação, dessa provação? Você acha que você, mero mortal, eu, mero mortal, Satanás não vai tentar nos impedir? Você acha que de fato Satanás olha para você e diz para você: não, você eu não vou tocar não, né? Porque você é muito forte, muito lindão. Claro que não, irmãos. Muito pelo contrário. Ele vai tentar bagunçar com a sua família. Ele vai tentar bagunçar com seus negócios. Ele vai tentar bagunçar você de todas as formas. Mas o segredo está em relacionar com Jesus, em construir uma relação com Ele profunda, construir uma relação com Ele que se aprofunde, fundamentada sobre a rocha. Você pode dizer amém? Cara, você não serve a igreja, você não serve a um propósito pelas emoções. Isso não pode acontecer, irmãos. Você não pode servir a igreja, você não pode servir ao reino, você não pode servir à obra de Deus simplesmente pensando naquilo que você sente. Hoje eu estou sentindo de Deus de servir. Não pode acontecer isso, irmãos. Estou sentindo de Deus de ir para o culto. Não, hoje eu não estou sentindo de Deus para o culto, não. Deus falou comigo para ficar em casa. Isso não foi Deus que te falou, não. Tenho certeza. Não foi. Porque Deus não se move por aquilo que você sente. Deus se move por um propósito. Deus se move por uma certeza em espírito. E aí às vezes você pode ter perdido o pai, às vezes você pode ter perdido alguém da sua família, mas você está de pé, porque você não está movido pela alma. Às vezes as coisas podem ir de mal a pior. Você sai da sua casa bagunçado, pesado. De fato, isso pode acontecer. Como eu disse, você tem uma alma. Tem uma alma habitando aí dentro. Você tem emoções, você tem sentimentos. De repente você sai de casa com a vontade de ficar louca. De repente, nesse frio, então, nosso Deus, a cama te chama. Deixa eu ficar aqui debaixo. A cama está assim: vem para cá, você também, vem. Aquele edredom, aquele lençol de linho egípcio caro que você tem lá. A Tati tem uma porção. O Otton está lá agora deitado debaixo do edredom lá, ué. Ela falou comigo que o Otton não veio não, porque ele não quis, que ele está deitando debaixo da coberta. Tô brincando, não sabe que não é mentira. Está lá cuidando do Felipe, que está doentinho. Beijo, Otton, não sei se você está vendo. Te amo. Daqui a pouco ele manda mensagem aí: corta essa transmissão. Você não pode, nós não podemos nos mover em Deus, irmãos, por aquilo que a gente sente, porque se isso acontecer, esse lugar estaria vazio, praticamente vazio. Se isso fosse o caso, provavelmente os seus pastores não estariam mais pastoreando essa igreja. Se fosse por sentimento, meu irmão, a gente já tinha chutado o pó da barraca há muito tempo. Mas não é por aquilo que a gente sente, não é por aquilo que a gente vê, é pela certeza de que Jesus é digno de receber a nossa melhor adoração. O melhor azeite, o melhor vinho vem na prensa, irmão. E às vezes Deus vai te prensar. E às vezes as situações vão te prensar, vão provar a sua fé.
Mas se você for aprovado, irmãos, vai sair um azeite, vai sair um vinho. Então não é aquilo que a gente sente. E por uma certeza, é uma convicção. Um filho que entende esse propósito, um filho que entende a sua relação verdadeira com o pai, ele não se relaciona com o pai por interesse. Ele não busca o pai por interesse. Ele vai buscar o pai porque ele tem a certeza de que o pai tem para prover. Ele não vai buscar o pai porque ele está sentindo de buscar o pai, não. Ele busca o pai porque ele sabe que o pai tem algo para oferecer para ele. É uma certeza. Ele tem a certeza de que quando ele vai buscar o pai, ele sabe que o pai vai ter ou uma palavra de consolo ou uma palavra de confronto. E às vezes a palavra de confronto vem, ela marca você pode sair até meio triste daquele confronto. Mas não passa muito tempo, você já está sorrindo para o seu papai, porque você sabe quem é o seu pai. Quem tem filho aí sabe disso. Você dá bronca nele, ele sai bicudo, chora. Aí você pensa assim, peguei pesado, né? Mas vou deixar quieto. Daqui a pouco ele vem, papai, vamos brincar comigo. Como se nada tivesse acontecido. Porque ele sabe que você não fez aquilo por mal. Ele sabe que você é pai. Ele sabe que o pai tem palavras de vida eterna. Ele sabe que o pai tem conselho. Ele sabe que o pai tem direção. Não é pelo sentimento, não é por mas é por aquilo que nós entendemos de quem é o Senhor. Quando nós firmamos uma relação com Deus de maneira genuína, nós estamos firmando uma aliança com Deus. Nós estamos declarando e dizendo para Deus, eu estou firmando uma relação com o Senhor de maneira genuína, de maneira pura. E essa relação, ela vai gerar frutos. E esses frutos aparecerão à medida que eu me relaciono com Deus. Se você quer dar fruto, irmão, se você quer frutificar lá na sua casa, se você quer frutificar onde você está, você precisa ter uma relação sadia com o seu pai. Você precisa ter uma relação sadia com o seu Deus. Vamos pensar que quem é o Senhor da obra é Jesus. É Ele que vai fazer todas as coisas. É Ele que vai fazer todas as coisas acontecer. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ele te deu vida para isso, irmãos. Ele nos deu vida para cumprirmos um propósito. Ele nos deu vida como igreja para cumprirmos um propósito. E este propósito está no coração de Deus. Esse propósito fala de algo que glorifica Jesus, que faz com que o reino de Deus seja pregado, a mensagem do reino seja pregada. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de oba-oba. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem do que eu faço o que eu quero. Não, eu faço aquilo que o Pai quer fazer. Assim foi João Batista no deserto pregando essa palavra. E muitas pessoas eram atraídas por essa mensagem. Foi assim que Jesus pregou depois que ele saiu do deserto, cheio do poder de Deus. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas a primeira coisa que ele fez foi pregar a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este reino tem um rei, que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Foi assim, quando ele foi assunto aos céus e derramou o Espírito Santo sobre nós, sobre os seus discípulos. E os seus discípulos, a partir do momento que eles estavam cheios do Espírito Santo em Pentecostes, pregaram a mesma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E essa precisa ser a mensagem do reino nesse tempo. Só que como nós vamos pregar sobre um reino que nós não conhecemos? Como vamos falar de um rei que não conhecemos? Como vamos ensinar sobre um reino ou sobre um rei que nós não conhecemos? Nós só ouvimos falar. Como nós vamos ter uma experiência de conversão em massa nas nossas células, nos nossos cultos, se nós não estamos ensinando aquilo que nós conhecemos? A mulher samaritana foi pega naquele poço e Jesus confrontou ela: olha, vocês estão adorando a um Deus que vocês não conhecem. Vocês estão reproduzindo, replicando algo que vocês ouviram falar.
Vocês estão adorando a um Deus que vocês não conhecem, mas nós adoramos um Deus que conhecemos. E essa precisa ser a verdade dos nossos corações. Ensinar sobre um reino, falar sobre um rei que conhecemos. E este conhecimento vem de uma adoração, vem de um relacionamento em espírito e em verdade. Genuíno, puro. Nós adoramos aquele que nós conhecemos. Amém ou não amém? O que Jesus quer de nós, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Jesus quer que olhemos nos olhos dele e dizemos: eu te conheço, Jesus. E à medida que eu te conheço, eu quero te conhecer ainda mais. Como Osés vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem limite, irmãos. Talvez você chegou num estado ou num estágio que você acha assim: não, tá bom, o que eu sei de Deus está ótimo. E essa é a maior crise dos últimos tempos. Pessoas que se acham cheias de si. Eu sei, eu conheço, eu faço, eu aconteço. Como se ela conhecesse assim, fosse o suprassumo do conhecimento e do entendimento do reino. Mas irmãos, à medida que você se aprofunda em conhecer, você descobre que ainda tem mais. À medida que você mergulha no oceano do Espírito, você entende que o oceano não tem fundo, irmãos. Você vai afundando, e você vai entendendo que tem mais, e tem mais, e tem mais, e não tem limite. Em Deus não temos limites. O Senhor é o eu sou. Ele faz coisas que nós duvidamos muitas das vezes, porque Ele é Deus. E por isso que a nossa fé, por isso que a nossa convicção não pode ser sentimental, precisa ser por uma fé. Hebreus 11, abre aí, você conhece o texto. Hebreus 11. Verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela não vem de uma forma sentimental, ela não vem de uma forma humana, ela vem daquilo que o Senhor já é. Ele tem, Ele faz, Ele prometeu, Ele cumpre. É uma convicção, é uma certeza. Então, irmãos, o que Deus está construindo, o que Deus quer fazer conosco, é que tenhamos uma relação com Ele, uma relação sólida, uma relação genuína, uma relação de lealdade, de obediência. O casamento entre marido e mulher, ele só dá certo a partir do momento que tem lealdade, obediência, conhecimento. Você sabe o gosto da sua esposa, a esposa sabe o gosto do marido, porque tem relacionamento, tem intimidade, tem conversa. Lá em casa a gente às vezes prepara para sair. Eu vou no guarda-roupa, pego a roupa, me arrumo, daqui a pouco ela pega a roupa, é a mesma cor, mesmo troço, mesma coisa. Eu falei: amarrado, esse troço parece tão... Daqui a pouco tá... Mas por causa dos gostos, nós sabemos o que é legal um para o outro. De repente eu estou na rua, encontro algo assim, compro. Ela, que é até engraçado, né? A gente sai para comer alguma coisa diferente assim, ela olha o cardápio, eu não sei, vou pedir isso, aí ela pede. Aí eu vou e peço algo, aí o meu é mais gostoso que o dela. Eu falei: nossa, sabe escolher, né? É bom, né? Aí teve uma outra vez que a gente saiu, eu falei: agora quem escolhe é você, porque você sabe escolher o troço. Aí eu escolho, ela: tá vendo? Seu gosto é... Isso é um relacionamento maduro. Eu poderia ter, como a gente vai fazer esse ano, 20 anos de casado, 24 anos juntos, mas a gente poderia não ter sintonia nenhuma. A gente poderia não saber nada um do outro, porque não é o tempo que vai construir isso, é a intenção nossa de construir isso. Por isso que tem gente voando
E aí você olha assim, cara, quanto tempo você tem de crente? Eu tenho 6 meses. Ué, mas você já está nesse naipe? Estou nesse naipe. Por quê? Não é o tempo que faz a pessoa, não é o tempo que faz a ocasião, é a intenção, é a vontade dela de crescer. Aí você pergunta para outro e fala assim, e quanto tempo você tem de crente? Eu tenho 30 anos de cristão. Cara, mas e aí? A sua vida como é que é? É isso aí. Que não tem a ver com o que você constrói, tem a ver com a intenção, tem a ver com a forma como você quer se relacionar, como você quer se colocar, como você quer se posicionar. E infelizmente muitas pessoas se posicionam de uma maneira vitimista. Ai, coitadinho de mim. Enquanto outras pessoas vão para o fight, vão para a briga, vão para dentro, vão para a guerra. Se é para fazer a vontade de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos embora, estou dentro. Aqui tem gente assim, não tem? Quem é assim? Porque o que Deus quer fazer, irmãos, Ele quer que adoremos, Ele quer que o sirvamos, Ele quer que nós falemos, ensinemos a um Deus que conhecemos, a um reino que conhecemos. Eu pergunto para você, você conhece o reino que você faz parte? Você conhece o Deus que você serve? Talvez você vá em outras religiões e as pessoas dão a vida para servir os deuses delas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas conhecem os deuses delas. Elas dão a vida. Tem gente que faz peregrinação, romaria, carrega cruz, sobe a escada de joelho, atravessa campo de futebol de joelho, e faz, e acontece, porque elas conhecem o Deus que elas servem. E eu pergunto para você, você conhece o Deus que você serve? Nós cantamos aqui, é Ele, por Ele, para Ele, estou gastando a minha vida. Você de fato está fazendo isso? Será que de fato você está gastando a sua vida por amor e com alegria? Será que de fato você está esperando Ele vir para te buscar? Será que de fato você entendeu de que a sua vida nessa terra sem Ele é nada e de que com Ele você tem tudo? Você de fato sabe o Deus que você tem cantado, tem ministrado, tem ouvido, tem pregado, tem estudado? Você conhece o Deus que você serve? Porque o nosso desafio é alinhar o nosso coração ao propósito de Deus. E o coração e o propósito de Deus é que conheçamos o Deus que nós servimos. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. Existe um paralítico lá de João 5, não precisa abrir, João 5, verso 38. Tem um paralítico que está à beira do tanque de Betesda. E ele está ali há 38 anos parado, estático, esperando uma movimentação no poço. Porque toda vez que o poço se movimentava, o anjo movimentava as águas. O leproso, o doente que caía naquelas águas eram curados. E há 38 anos ele esperando por esse momento. Há 38 anos. Você imagina, você ficar 38 anos esperando um milagre. 38 anos. Abra lá, João 5. Não abri não, mas vamos lá. Verso 4. Verso 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia daquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Ele teve a oportunidade, irmãos. Ele ficou 38 anos esperando o milagre dele, 38 anos esperando algo mudar na vida dele.
E quando Jesus aparece naquele lugar com compaixão, se apresenta aquele moço. Dentro de Jesus ele falou assim, dentro de Jesus eu creio que ele, óbvio que ele pensou dessa forma: eu vou mudar a história desse rapaz. Eu estou aqui para mudar ele. Aí olha o que o moço responde. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Estou tentando entrar, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aquele moço estava diante de Jesus. Jesus se apresentou a ele para curar e para mudar a história dele. Mas aquele moço não reconheceu quem era Jesus. E por não reconhecer quem era Jesus, ele estava prestes a desperdiçar o que ele estava esperando há 38 anos. O que eu quero dizer, irmãos, que muitas das vezes Jesus se apresenta a nós para mudar a nossa história, para mudar o nosso quadro. E é por a gente não conhecê-lo, por a gente não reconhecê-lo, nós estamos prestes a deixar de lado aquilo que Jesus poderia fazer por nós. Jesus às vezes ele se apresenta a você em determinadas situações, mas porque você não o conhece, você simplesmente não recebe aquilo que você estava esperando, ou você não tem a experiência da qual você precisava, pelo fato de você não o conhecer. Mas aí Jesus continuou com aquele homem. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aí o que aconteceu? Imediatamente um homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Porque, irmãos, Jesus, quando ele chega, ele tem que mudar a história do ambiente que ele está. E quando Jesus libera uma ordem para aquele moço de repente ele desperta, ele obedece à palavra de Cristo, e aquilo que ele esperava há 38 anos acontece na vida dele. E é o que Deus vai fazer na nossa vida nesse tempo. Ele vai alinhar o nosso coração para este momento, para quando chegarmos diante de Jesus, ou Jesus chegar diante de nós, nós correspondamos a Ele: Senhor, eu faço tudo o que o Senhor mandar. E Ele vai mudar as nossas histórias, Ele vai mudar o cenário da nossa história, da nossa vida. O conhecimento de Deus, conhecer a Deus, vai muito além daquilo que nós vivemos diariamente. Conhecer a Deus é entrar no secreto, é saber quem Ele é. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Verso 36. Jesus está na casa, não está? É na casa? Amém ou não amém? Jesus está no nosso meio, irmãos. Jesus está no nosso meio. E Ele quer mudar cenários nessa noite. Ele quer mudar o nosso coração nessa noite. Ele quer mudar a nossa perspectiva. Verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Aqui nós temos dois cenários. Nós temos duas histórias. A primeira história é de um fariseu que vomitava a santidade. Um fariseu que provavelmente convida Jesus para estar na sua casa, não para honrar Jesus, mas convida Jesus para estar na sua casa para provar Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus entra e já logo imediatamente senta à mesa.
costume daquela época, toda pessoa, todo convidado que era chamado para jantar à sua casa, primeiro, era recebido com um beijo. Depois, ele tinha os seus pés lavados. Terceiro, ele era ungido sobre a sua cabeça. Essas três movimentações eram uma movimentação de honra, onde o anfitrião dizia: a minha casa, você é um convidado de honra, a minha casa está feliz, está honrada em receber você no meu lar. Você vê que Jesus, ao entrar na casa daquele fariseu, entra e já se assenta à mesa diretamente. Você encontra aqui um fariseu que provavelmente nas suas sinagogas, provavelmente nos seus ensinos, pregava honrar a lei, honrar o Deus de Moisés, e vomitava santidade para onde ele andava. Mas naquele momento, a única coisa que ele sabia fazer era testar e provar Jesus. E você entra num segundo cenário, onde uma mulher descobre, ela simplesmente ouviu dizer que Jesus estava na casa daquele fariseu. Mas não era uma mulher comum, era uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, que tinha um vaso de alabastro no seu pescoço, pendurado, para ser usado nos momentos de intimidade que ela tinha com seus clientes. E de repente, ao ouvir que Jesus estava na casa daquele fariseu, aquela mulher entra desesperadamente e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, beijar os pés de Jesus com seus lábios e ungir os pés de Jesus com aquele unguento que provavelmente ela usaria nos seus programas, mas na verdade naquele momento ela estava usando para o noivo dela, que era Jesus, ungindo alguém que era mais importante para ela. Nós vemos alguém que vomitava conhecimento, mas sem revelação. Nós vemos de um lado alguém que tinha muito conhecimento, mas sem a graça. Alguém que tinha conhecimento da lei e provavelmente sabia recitá-la de cor e salteado, mas não tinha revelação, não tinha o entendimento do que estava acontecendo naquela noite. Aquele homem teve a oportunidade de ter o verbo vivo na casa dele. Aquele homem teve a oportunidade de ter a Bíblia encarnada dentro da casa dele. Não era apenas a lei, mas a Bíblia encarnada na casa dele. Você tem noção do que é isso? Ele teve a oportunidade de ter o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores dentro da casa dele, onde provavelmente ele ouviu várias profecias, ele estudou várias profecias de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, várias profecias se referindo a este homem que estava na casa dele. E aquele homem, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, não reconheceu quem era Jesus, a ponto de desonrá-lo como convidado à sua casa. Mas Deus, como não vê a aparência, mas Deus, como não vê seu status social, Deus, como não vê a sua condição, Ele envia aquela mulher pecadora que sai do meio da cidade. E aquela mulher tinha uma fama, porque as pessoas estavam dizendo: essa mulher é uma pecadora. As pessoas sabiam quem ela era, e ela entra num ambiente religioso, sem se preocupar com ninguém, sem se preocupar com o que as pessoas iriam dizer, sem se preocupar com julgamentos, sem se preocupar com nada. E ela tem um olhar fito apenas em Jesus. Ela reconhece apenas Jesus naquele cenário. Ela sabe quem é Jesus, e por saber quem é Jesus, ela mergulha aos pés de Jesus e o adora e se rende aos pés de Jesus, fazendo o que aquele fariseu não fez, fazendo o que aqueles convidados à mesa não fizeram. Aquela mulher dignificou, honrou a Jesus naquela casa, e ela pôde não só receber perdão dos seus pecados, mas ela também recebeu salvação eterna. O texto continua, acompanha comigo, verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tem algo a lhe dizer. Aí, irmão, a chapa esquenta. Dize, mestre, disse ele.
2 homens deviam a certo credor, um lhes deviam 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amava mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dessa mulher lhe foram perdoados, pois ela muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a essa mulher: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher, irmãos, provavelmente fora tocada por Jesus muito antes daquela sala. Porque Jesus pregava nas cidades, pregava nas praças. Provavelmente aquela mulher ouviu uma pregação de Jesus em algum outro momento. Provavelmente ela, escondida em algum reduto, em algum lugar, ouvia Jesus pregar nas praças, ensinar nas praças. Aquela mulher foi pega por dentro de tal forma que ela estava esperando a oportunidade de encontrar Jesus novamente, para o agradecer, para o honrar por aquilo que ele havia feito na vida dela. Nós iniciamos esse culto, cantamos como? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Porque isso é essa expressão que aquela mulher queria expressar. Talvez essa canção, se tivesse sido escrita naquele momento, ela teria cantado essa música. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um aleluia para te dar, Jesus, porque o Senhor mudou a minha história de alguma forma. Ela entrou naquela casa convicta. Ela entrou naquela casa já impactada pela mensagem. Ela entrou naquela casa sabendo quem era Jesus. E quando ela se curva aos pés de Jesus, ela não está querendo receber fama, ela não está querendo receber reconhecimento, ela não está querendo receber holofote. Não, ela está querendo honrar a Jesus, agradecer a Jesus, louvar a Jesus, porque Jesus havia mudado alguma coisa dentro dela. E quando ela honra Jesus, não só os seus pecados são perdoados, mas a fé daquela mulher, a salva daquela vida. Essa salvação que ela recebeu, irmãos, é uma salvação de mudança de vida. Eu tenho certeza de que aquela mulher virou uma pregadora do Evangelho. Eu tenho certeza de que ela nunca mais se prostituiu. Eu tenho certeza de que aquela mulher constituiu família. Eu tenho certeza de que aquela mulher foi um dos pilares do Evangelho para a pregação daquela cidade. Eu tenho certeza disso, por mais que a Bíblia não cite. Mas porque Jesus mudou a história de uma mulher que conheceu Jesus, que reconheceu o poder do Evangelho de Jesus. E é assim que Deus quer fazer conosco, irmãos. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a igreja que congregamos, Deus quer mudar o cenário da nossa nação. Mas nós precisamos adorar e servir um Deus que conhecemos, porque isso vai nos dar muito mais poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente, para pisar em escorpiões, para curar enfermos, para pregar o Evangelho e as pessoas serem libertas das mãos de Satanás. Pergunto para você mais uma vez: você conhece o Deus que você serve? Porque o que Deus quer de nós nesse tempo é alinhar o nosso coração ao propósito dele. E este propósito é servi-lo. Este propósito é conhecê-lo. Esse propósito é conhecê-lo, irmão. Nós precisamos entrar neste lugar, muito mais do que coisas que fazemos. É quem nós estamos falando, é de quem nós estamos falando, de quem nós estamos cantando. Pare e pense: quem é o Senhor que mudou a sua história? Quem é Jesus que mudou a sua história? Você está aqui hoje
Por que você está aqui hoje? Qual é a motivação do seu coração em estar aqui hoje? Qual é a sua motivação em servir essa casa? Qual é a sua motivação em servir no ministério? Qual é a sua motivação? A quem você serve? Qual é o Deus que você serve? Você pode fechar seus olhos? Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Shakalabassuri kalabassuri. Rakandalabakalalabassuri. Rutingalaramasuri kalalabassuri. Ranti clone classe brescia la puti classe. Roni kalalabassuti kalalabashi. Qual é o Deus? Quem é o Deus que você serve? Eu queria que nessa noite você meditasse nisso, pensasse nisso. Eu queria que nessa noite você compreendesse e buscasse no seu coração: será que de fato eu conheço o Deus que eu sirvo? Será que eu estou servindo a um Deus que realmente eu conheço, ou estou servindo a um Deus que eu não conheço? Eu vivo no automático, eu tenho um devocional no automático, eu tenho ministrações, eu sirvo na igreja no automático. Eu tenho uma família, mas é tudo no automático. Eu não sei nem o propósito, eu não conheço, eu não sei. Quem sabe nessa noite você precisa, como essa mulher que reconheceu que Jesus era a pessoa mais importante da vida dela, porque de fato ela entendeu que o que saíra da boca daquele homem eram palavras de vida eterna, eram palavras que mudaram a história daquela mulher, mudaram o destino daquela mulher, e que de fato aquilo que mudou dentro dela, ela precisava colocar aos pés dela. Ela entendeu que ela não tinha nada, ela só tinha pecado para oferecer. Ela entendeu que o que ela tinha para oferecer era muito pouco diante do Deus que ela servia, diante do Deus que ela conhecia. Mas o pouco que ela ofereceu, Jesus o transformou em grandes coisas. O que ela ofereceu aos pés de Jesus, ela mostrou para aquele cenáculo, para aquele cenário, de que muito mais do que um conhecimento vomitado de santidade, era ter um conhecimento do Deus de toda a terra, do eu sou, do grande eu sou. Então que você possa, no seu coração, no seu individual, no seu particular, que você possa orar a Deus, falar: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer o Senhor de maneira profunda. Eu quero te conhecer de maneira, Deus, a que eu não me baseie pelos meus sentimentos. Eu quero te conhecer de maneira tão poderosa que eu não seja levado de um lugar para o outro como um vento de sãs doutrinas, de vãs doutrinas. Eu não quero ser levado pelos sofismas, pelos enganos. Eu quero ser levado segundo aquilo que eu aprendi do Senhor, aquilo que eu reconheço do Senhor. Eu não quero mais cair no engano de acreditar ou de confiar na força do meu braço. Eu não quero mais confiar no meu intelecto, naquilo que eu conheço, mas eu quero confiar na força do Senhor dos Exércitos. Eu quero me desfrutar, me deitar, me deleitar naquilo que o Senhor é na minha vida. Faça sua oração no Senhor em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro.